Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Dando sequência aos nossos estudos, nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto de pesquisa. O que seria ele, como que ele é feito e quais são os elementos essenciais que devem constar na hora de realizar a sua escrita como um projeto de TCC, por exemplo. Bom, de forma breve a gente vai fazer uma introdução, uma contextualização e a gente inicia dizendo que para que uma pesquisa seja realizada com sucesso, é essencial, é necessário que se ocorra um planejamento adequado das etapas em que essa pesquisa irá ocorrer, que permeiam o desenvolvimento dessa pesquisa, de todas elas. Então, um projeto cuja elaboração ela foi feita com dedicação, com atenção e com zelo, resultando em um projeto bem elaborado, fatalmente ele resultará numa economia de tempo e de esforços na hora de realização da pesquisa. Então, se você planeja as ações, as etapas da sua pesquisa, na hora de coletar os seus dados e de processá-los, você terá menos trabalho e terá que despender menos esforços na hora dessa coleta e desse processamento desses dados. Bom, toda pesquisa ela se inicia com um tema. E aí o primeiro questionamento que surge é: qual tema que será objeto do meu estudo? Normalmente a escolha desse tema ela é definida por uma inquietação intrínseca ao pesquisador. Então seria alguma curiosidade, alguma inquietação própria, sua, subjetiva, tá? Às vezes em programas de pós-graduação, como mestrado, doutorado, os temas eles já são de certa forma direcionados algumas vezes para aquelas pessoas que pretendem que estão se propondo a concorrer ao processo seletivo, tá? Mas normalmente o objeto de pesquisa ela surge de uma inquietação própria do indivíduo que conduzirá essa pesquisa, tá? Bom, feito isso, qual tema que será estudado? Deve ser feito um recorte, uma delimitação desse tema. Porque, por exemplo, vamos supor que nessa época de pandemia, queira-se, um determinado pesquisador queira estudar o tema coronavírus. Dentro de coronavírus, existem diversas subtemas, vamos dizer assim, que seria um recorte, uma delimitação do tema relativo ao coronavírus. A gente pode estudar o mecanismo de infecção, pode estudar o processo de produção de vacina, pode estudar o processo de contaminação da população, como que ele ocorre, qual que é a taxa de contaminação, pode estudar a opinião das pessoas em relação às políticas públicas relativas a coronavírus, pode estudar as estatísticas relativas às internações. Então, percebam que a gente tem uma série de recortes e delimitações desse tema geral que seria o coronavírus. Então, quando vocês estiverem propondo a desenhar, a escrever um projeto de pesquisa, a primeira coisa é: o que eu quero estudar? E dentro dessa temática que me inquieta, que eu quero buscar respostas, qual será a delimitação que eu vou dar? Tá? Porque quanto mais bem delimitado esse tema, mais fácil será desenvolver um estudo mais focado, mais direcionado, com objetivos concretos, de tal forma que você não se perca e não deixe uma pesquisa muito longa, que é muito grande, de tamanho, cheia de objetivos, que obviamente vai dificultar as suas execuções e talvez você não corresponda a tudo aquilo que você planejou, tá? Uma outra parte que faz parte de um projeto de pesquisa seria a questão problema. O que seria essa questão problema? É justamente aquilo que você quer responder com a sua, que você pretende responder com o desenvolvimento desse projeto. Tá? Então, se você, por exemplo, quer saber qual que é o mecanismo, como que funciona o mecanismo de entrada do coronavírus dentro de uma célula. Então, essa seria a sua questão problema, tá? E aí, dentro dessa questão problema, muitas das vezes a gente já faz um recorte tanto temporal quanto dos sujeitos da pesquisa, tá? Quando que será realizada essa pesquisa, se possível, a depender da pesquisa, principalmente pesquisa das ciências sociais, quando que será realizada, qual que vai ser os meus sujeitos da pesquisa, que serão com quem eu vou coletar esses dados, eu vou coletar com pacientes, eu vou fazer um estudo experimental em laboratório, eu vou coletar informações junto à população carente, junto aos profissionais da saúde. Então, eu tenho que delimitar esses meus sujeitos da pesquisa e também conduzir uma delimitação
temporal, tá? Lembrando que a questão problema, eu reforço aqui, que é a pergunta que te quieta, é aquilo que você vai responder com os resultados da sua pesquisa, tá? E aí, em seguida, a gente traz as hipóteses, tá? O que seriam essas hipóteses? São as possíveis respostas ou explicações do problema de pesquisa, tá? Então, você vai levantar hipóteses que possam explicar como que acontece, no nosso exemplo, por exemplo, a entrada desse coronavírus dentro das células, tá? Então, não sei, é por meio de um modelo chave-fechadura, o coronavírus ele se aproxima da célula, interage com a proteína e entra. Não, não é assim. Ele é fagocitado, ele é absorvido pela célula. Então, são hipóteses, eu não sou da área, né, obviamente, então são hipóteses que você, sendo da área, você levanta e tenta refutar essas hipóteses depois de coletados os dados ou de confirmá-las, tá? Bom, outra parte também presente dentro de um projeto são os objetivos, tá? Os objetivos vão dizer o que se pretende alcançar com a pesquisa. Esses objetivos, eles se dividem em objetivo geral, tá? E objetivos específicos. O objetivo geral é aquilo que você quer desenvolver em linhas gerais com a sua pesquisa, tá? Ao passo que o objetivo específico ele está mais relacionado com as ações concretas que você vai realizar. Por exemplo, no nosso caso, a gente está interessado em conhecer o mecanismo de invasão do coronavírus na célula. Tá? Então, para isso, quais seriam os objetivos específicos? Caracterizar o coronavírus seria um dos objetivos específicos. Determinar quais são as proteínas que estão presentes dentro do coronavírus. Determinar quais são as células que este vírus ataca. Então, percebam que são coisas que você vai conduzir de forma concreta para tentar entender o objetivo principal, que é a interpretação, o conhecimento do mecanismo de infecção, tá? Então, os objetivos específicos, eles estão relacionados a isso, ao passo a passo, as etapas que você terá que fazer, que você terá que executar, os objetivos que você terá que alcançar para conseguir responder ao objetivo geral da sua pesquisa, tá? Bom, e normalmente os objetivos específicos, a quantidade que se tem de objetivos específicos, ela é em torno de 3, tá? É uma quantidade igual a 3, a quantidade de objetivos específicos. E essa quantidade, elas estão relacionadas normalmente com os tópicos que estarão presentes dentro do seu referencial teórico, tá? O que seria esse referencial teórico? Então, para cada objetivo, normalmente, tem um referencial teórico para dar um embasamento científico daquilo que os autores estão dizendo em relação a cada um dos objetivos específicos elencados. Então, aqui a gente traz o que é referencial teórico, que é o embasamento teórico com as discussões dos autores de base sobre aquele assunto que a gente vai estudar. Tá? Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma determinação das proteínas de superfície do vírus. Tá? Então, obviamente, que eu vou ter que trazer dentro do meu referencial proteínas virais relacionadas à infecção, seria um dos possíveis tópicos dentro do meu referencial teórico. E aí eu vou trazer em cima de artigos científicos, de preferência dos últimos 10 anos, em cima de livros bem conceituados, de sites governamentais, o que os autores já disponibilizaram ao público relativo a essa temática, para dar um embasamento teórico daquilo que eu estou me propondo apresentar dentro do projeto. Tá? Uma outra parte que também estará presente no projeto de pesquisa é a justificativa. Tá? A justificativa são as razões da escolha do objeto ou do problema levantado. Tá? Então, eu gosto muito daquela justificativa prática, social, principalmente em pesquisas envolvendo pessoas. Tá, essa é uma inquietação minha, então esse vai ser meu tema, meu objeto de investigação. Mas por que eu tenho que conhecer esse problema? Por que eu tenho que responder a esse problema? Porque eu respondendo a esse problema, eu vou facilitar a vida em sociedade em tais e tais pontos. Então, conhecendo o mecanismo de infecção, de entrada do coronavírus, eu posso desenvolver algum fármaco ou uma vacina que impeça que isso aconteça, entendeu? Então, essa seria uma das possíveis justificativas
desse trabalho, tá? Ao passo que também a gente está numa situação de pandemia, vivendo em isolamento social, então também essa situação de pandemia global seria uma das justificativas desse nosso projeto, tá? Então desenvolver, entender o funcionamento de infecção seria importante por causa disso, reduzir a taxa de mortalidade, dificultar a transmissibilidade desse vírus, desenvolver e formular fármacos para impedir a entrada desse vírus dentro da célula. Então, tudo isso poderia ser uma possível justificativa do porquê desenvolver esse projeto. Tá? Então, eu gosto bastante dessa justificativa social. Tá? O que vai beneficiar a sociedade se eu fizer e se eu conseguir responder aquilo que me inquieta tanto? Então, essa é uma parte bastante interessante, o que eu considero de suma importância dentro de um projeto, tá? Então, se tiver uma justificativa social, pode ser uma justificativa econômica, tá? Pode ser uma justificativa política, então vai depender de qual área que está sendo conduzido esse estudo. Bom, uma outra parte aqui bastante importante são metodologia ou os materiais e os métodos, que são os procedimentos técnicos da pesquisa. Então, dentro da metodologia, você vai dizer se sua pesquisa ela vai ser quali, quantitativa, se vai ser um estudo de caso, se vai ser uma pesquisa experimental em laboratório, quantas pessoas serão objeto de estudo, quais são as condições, onde que serão conduzidas as coletas de dados, você vai fazer o perfil das pessoas com as quais você, por exemplo, aplicou um questionário. Então, o desenvolvimento do questionário vai estar dentro dessa sua metodologia, porque é através dele que você vai coletar os seus dados. Então, percebam que é o conjunto de técnicas e o procedimento de tudo que vai ser feito. Então, a metodologia é o coração, vamos dizer assim, do seu projeto, no sentido que vai te falar passo a passo de todas as etapas que você vai fazer para coletar os seus dados. Tá? Então, você vai dizer, eu vou precisar de computadores para processar os dados que eu vou coletar, eu vou precisar de um questionário que semi-estruturado, estruturado, eu vou ter que fazer entrevistas presenciais, à distância, em qual plataforma? Eu vou ter que ir a campo, onde que eu vou, com quais tipos de pessoas que eu vou conversar, qual é o sexo, qual a idade, qual a faixa etária, qual o grau de instrução. Isso tudo, obviamente, as perguntas elas vão depender do tipo de problema que você quer responder. Mas aqui eu estou dando exemplos de tudo que tem que aparecer dentro dos materiais e dos métodos para você chegar na execução do seu projeto. Então, além de classificar o tipo de pesquisa que você vai fazer, que a gente já viu em aulas anteriores, se é quali, se é quant, se é experimental, se é estudo de campo, estudo de caso, você vai apresentar o passo a passo, o procedimento e os instrumentos que você vai utilizar para coletar os seus dados. Bom, uma outra parte também que deve estar presente é o cronograma, tá? No cronograma, ele nada mais é do que um quadro, tá? Cronológico de todas as etapas que permeiam o seu projeto. Então, no cronograma pode vir escrito, normalmente é elencado uma coluna à esquerda, onde são relativas às etapas do projeto, e acima são os meses, tá? Os meses do ano ou dos anos em que o projeto vai ser desenvolvido. Então, o que pode aparecer dentro desse cronograma? A escrita do projeto científico seria a primeira parte. A submissão ou correção desses projetos, ajustes, se você tiver um orientador, tá? A leitura, a escrita do referencial teórico, que normalmente acontece ao longo de toda a sua pesquisa, tá? Porque à medida que você vai estudando, depois de um certo tempo, você começa a coletar os seus dados para criar bagagem, maior aprofundamento no assunto. Feito o seu referencial teórico, que pode aparecer também são a metodologia. Quais etapas vão acontecer? Eu vou ter que ir a campo, eu vou ter que coletar dados. Depois que eu fiz as coletas dos dados, apliquei o questionário, eu vou ter que processar estatisticamente, por exemplo, esses dados. Então, todas essas etapas têm que estar discriminadas dentro desse quadro cronológico. Bom, feito o processamento, vão ter a escrita do TCC, de artigo científico,
de trabalho a ser publicado em anais de congressos. Então, tem a escrita. Se for um TCC também, ainda tem a parte de ajuste das orientações da banca de defesa. Então, todas essas etapas devem estar previstas dentro de uma proposta de projeto de pesquisa. E, por fim, a listagem dos materiais teóricos que aparecem no corpo do trabalho. Então, as referências vão ser todos aqueles trabalhos que você utilizou principalmente dentro do seu referencial teórico para dar embasamento ao seu projeto. Lembrando que essas referências elas devem ser escritas, tá? Deve se apresentar na formatação da ABNT. E a gente não vai aprofundar nesse caso aqui não, que é um tema de uma outra aula, tá? Bom, então aqui eu trago os elementos que compõem um projeto, tá? Que são os elementos que eu classifiquei aqui como sendo pré-textuais, textuais e pós-textuais. Bom, os elementos pré-textuais seriam, a gente tem uma capa, tá? Normalmente em cima você tem o Ministério da Educação, no caso de vocês, de SEAD, licenciatura em Pedagogia, tem os emblemas do Instituto Federal, o brasão da República, o título do trabalho e o subtítulo, se tiverem, o nome de vocês mais abaixo e a cidade. Bom, em seguida a gente tem uma folha de rosto, onde normalmente é apresentado os motivos de desenvolvimento daquele trabalho. Esse trabalho de TCC está sendo desenvolvido como requisito parcial para obtenção do grau de licenciado em pedagogia, por exemplo, seria a folha de rosto. Bom, temos o resumo, tá? O resumo na língua materna. Então, no nosso caso, o resumo ele é feito em português, em texto corrente, espaçamento simples, fonte 12, Arial ou Times New Roman, tá? Sem recuo, tá? E dentro desse resumo, você vai resumir justamente tudo que vai conter dentro daquele projeto. Então, vai ter nas primeiras linhas uma breve introdução, depois a sua questão-problema deve aparecer dentro do resumo, tá? A sua justificativa, por que é importante, o seu objetivo geral. Nem sempre é possível elencar todos os objetivos específicos, porque o resumo ele tem normalmente no máximo uma página, mas o objetivo geral tem que estar presente, tá? E os resultados esperados, tá? Que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre eles, que são os resultados que você espera alcançar ao desenvolver essa pesquisa, tá? E aí, dentro desse resumo, eu vou ter as minhas palavras-chave, tá? Que são no máximo até 5, normalmente, tá? E por que são importantes se atentar a essas palavras-chave? Porque dentro dessas palavras-chave é que vai direcionar a busca de um leigo pelo seu trabalho. Então, quanto mais atrativas forem essas palavras-chave, mais fácil vai ficar de se achar o seu trabalho na internet, no depositório público, tá? Bom, em seguida a gente tem os elementos como sumário, tá? O sumário normalmente dentro do Word ele pode ser feito de forma automática, tá? Tem diversos vídeos no YouTube que ensinam como fazer, na internet. Aparece em seguida a listagem das figuras, de tabelas, de quadros, se existirem, tá? Quadro, a diferença básica entre tabela e quadro é que quadro normalmente ele acopla dentro dele textos, tá? E tabelas normalmente são números, tá? Então a diferença básica é essa. Tem toda uma formatação. Os quadros eles têm faixas verticais, ao passo que as tabelas são basicamente horizontais. Então isso tudo são detalhes que tem que ser levado em consideração na hora de escrever o seu projeto. Bom, em seguida a gente pode aparecer também lista de símbolos e de abreviações, vai depender de como está escrito o seu projeto. Tá? Os elementos textuais, o primeiro deles que aparece é a introdução. Tá? A introdução nada mais é do que o quê? Uma contextualização de tudo que vai ser apresentado dentro do projeto. Então, numa introdução, por exemplo, de coronavírus, a gente poderia começar falando do decreto de pandemia global que ocorreu no ano de 2020, tá? O coronavírus que apareceu inicialmente na China se espalhou pelo mundo inteiro, e aí pode-se falar a quantidade de mortos, que tem se transmitido de forma muito intensa, levado à morte de muitas pessoas. E aí você vem trazendo, nesse sentido, é fácil e oportuno estudar
mecanismo de entrada desses vírus dentro das células, tá? E aí você traz, ao final da sua introduçãozinha, os objetivos do seu trabalho, tá? Então, normalmente, ao final da introdução, a gente faz um apanhado geral, explicando por que eu contextualizei tudo aquilo e o objetivo de forma bastante sintetizada, bastante resumida, nesse sentido, ou assim, faça oportuno o estudo, o desenvolvimento desse projeto. Bom, também aparece dentro dos projetos o problema de pesquisa, tá? Na forma de uma pergunta. Então, no nosso caso, então, seria como que ocorre o processo de entrada do vírus dentro da célula? Tá? Poderia ser uma pergunta a ser feita. A justificativa, que a gente já entrou em detalhes, que ela pode ser de cunho social, econômico, ou político, ou outro que caiba, que seja oportuno, os objetivos de forma geral e específicos, tá? Então, normalmente, os objetivos específicos, eles aparecem no infinitivo, tá? São expressões que iniciam no infinitivo. Eu gosto muito de usar em tópicos, então é determinar, analisar, avaliar, estudar. Então, isso tudo é observar. Isso tudo seriam objetivos específicos dentro do meu trabalho. Referencial teórico é um embasamento com base no que os principais autores do tema estão dizendo. A metodologia, que são os procedimentos e as etapas, o cronograma, o orçamento. Tá? O orçamento vai me dizer quais são os materiais que eu vou precisar, os recursos que eu vou precisar e os valores. E ele é opcional, nem sempre ele é cobrado. E os resultados esperados. Ao desenvolver, ao responder a minha problemática de pesquisa, o que eu espero alcançar como resposta? Que resultados eu espero obter? Então, tem um tópico exclusivamente para isso. Enfim, temos os elementos pós-textuais, onde vão aparecer as referências, tá? No formato ABNT. Os anexos, elas são partes extraídas de outros locais, tá? Então, são elementos colocados ao final do trabalho que não foram feitos pelo pesquisador, que não foram compilados, que não foi organizado, construído pelo pesquisador, que o diferencia dos apêndices. O apêndice ele foi construído pelo próprio autor. Então, por exemplo, em um dos projetos que eu desenvolvi recentemente, tinha como anexo uma parte do projeto pedagógico do curso, que eu entrei no curso, peguei um pedaço do PPC e tinha um anexo. Tá? Fiz um recorte desse PPC e coloquei como anexo do meu trabalho. E aí eu construí um questionário, coloquei esse questionário como apêndice, porque foi uma construção própria minha. Então, a diferença básica entre um e outro é essa. Então, é isso, pessoal. De referências bibliográficas, eu utilizei basicamente a apostila de vocês para estudo e alguns materiais disponíveis na internet. Até a próxima.